Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Welly e nós vamos estar também esse semestre com a disciplina de parasitologia ou parasitologia básica, parasitologia humana. O que vai acontecer nesse semestre com essa disciplina, pessoal? Nós vamos estudar os parasitas de interesse médico, tanto helmintos quanto protozoários e também os seus vetores quando aplicado, tá bom? Por agora, nós vamos ter uma introdução à parasitologia humana. E o livro de vocês é o livro do Davi, que ele já está disponível no ambiente virtual, ok? Eu espero que vocês gostem muito dessa disciplina. Não é uma disciplina difícil, é uma disciplina muito boa de trabalhar e vai ser um semestre muito tranquilo. Então vamos lá? Agora vocês vão ficar só com o meu áudio para a gente prestar bem atenção na aula. Então, pessoal, parasitologia. O que vem à mente quando a gente escuta essa palavra? Parasitologia. Vamos pensar assim o nome. Parasito, nós lembramos de parasita, ok? Não do filme, mas sim de micro-organismos que aproveitam de um hospedeiro para viver, ok? Então, nós vamos levar isso em consideração. Parasito vem de parasita. Logia, do grego logos, vem de estudo. Então, logo, parasitologia, olha só essa caixinha aqui embaixo. A ciência que estuda os parasitas. E aí engloba o quê? Vai englobar os filos protozoa, que são os protozoários do reino protista e nematodos. Os nematóides anelidas, que são os anelídeos, os platelmintes, que são os platelmintos, e os artrópodas, que são os artrópodes do reino animal. Então, vai englobar esses tipos de micro-organismos o estudo de parasitologia. Ah, professor, os parasitas são só lombriga, tênia e etc. Não, pessoal. Temos diversos parasitas de interesse clínico que nós vamos estar estudando durante esse semestre. Tanto eles na forma platelmintos, nematóides, como também protozoários, tá bom? Então, quando nós vamos falar de parasitas, pessoal, nós temos que saber alguns fatores. Por exemplo, os parasitas, eles têm contato íntimo e duradouro com o seu hospedeiro. Como assim, professor? Isso significa que a relação dele com o hospedeiro é uma relação íntima, ele está bem albergado dentro do seu hospedeiro, consumindo o quê? Metabólitos do hospedeiro. E a gente já vem para o segundo ponto, que é dependência metabólica. Os parasitas, eles precisam do metabolismo do seu hospedeiro para poder sobreviver. Como assim? Nós comemos, nos alimentamos, ingerimos nutrientes. Quando nós estamos albergados de parasitas, o que vai acontecer? Esses parasitas, eles vão precisar consumir os nutrientes que nós estamos consumindo. Por isso que às vezes a gente vê o paciente com aquela barriga enorme albergada de ascaris, por exemplo. Aquela barriga imensa. E aí a gente vê o quadro clínico dele. É um paciente desidratado, desnutrido. Ué, mas a barriga não tá grande? Por que ele tá desnutrido? Porque os parasitas consomem os metabólitos necessários para ele ter uma boa nutrição. E aí, quando a gente fala de dependência metabólica, aí nós temos que entender que são dois tipos de parasitas, que são os ectoparasitas, que têm dependência metabólica parcial. E tem os endoparasitas, que têm dependência metabólica total do hospedeiro. Mais para frente a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso. E aí vem um termo para nós, parasitismo. O que significa o parasitismo? Parasitismo, galera, é a associação entre os seres vivos que existem unilateralidade de benefícios, sendo um dos associados prejudicados pela associação. Então vamos imaginar assim: você tem um amigo muito próximo de você. E esse amigo vive na sua casa, porque ele precisa viver na sua casa. Ou ele chegou sem avisar, e etc. Ele vive com você. O que acontece? Esse amigo que mora com você não lava uma roupa, não limpa uma casa, não paga uma conta e come da sua comida, usa da sua energia, usa da sua água e da sua internet. É uma associação entre dois seres vivos? É. Porém, somente um lado tem benefícios, que é o seu amigo. Você só está tendo prejuízo. Então, vamos pegar essa alusão para o parasitismo.
Quando a gente fala de parasitismo, nós temos um hospedeiro, vamos pegar um humano com hospedeiro, já que nós vamos trabalhar com parasitologia humana, de interesse médico. E aí nós temos um hospedeiro, e quando o parasita, ele parasita esse hospedeiro, o parasita ele ganha nutrientes, metabólitos e consegue se desenvolver ok. Já o hospedeiro, ele começa a ter sintomas, sinais e sintomas que vão debilitar até poder levar ele a óbito. Por isso que a gente fala que quando se tem um parasitismo, é uma associação entre dois seres vivos, porém, só uma parte vem os benefícios, a outra parte sai prejudicada. E quem que sai prejudicado aqui, gente? O nosso hospedeiro, ok? E aí a gente volta para os tipos de parasitismo. Nós temos o endoparasita, que vive dentro do corpo do hospedeiro, e tem o ectoparasita, que vive externo ao hospedeiro. Ai, professora, mas antes a gente falou da dependência metabólica. E aí a gente vê. Os endoparasitas, que vivem dentro do corpo do hospedeiro, trouxe aqui uma fotinha linda pra gente do silostoma, o duodenale e o necato. Gente, esse parasita que vive dentro do nosso corpo, ele tem dependência metabólica total. E a gente chama ele de endoparasita. Ele tem dependência metabólica total, ou seja, depende do hospedeiro para sobreviver. Beleza? E eu trouxe aqui nessa outra foto pra gente o Pediculus humanus. O que é Pediculus humanus, gente? Piolho. O piolho, ele é um ectoparasita. Ele vive fora do corpo do hospedeiro, mas ele tem dependência metabólica parcial do hospedeiro para sobreviver. E aí eu trouxe um exemplo aqui do piolho. É bem simplesinho para a gente poder compreender, viu, galera? Outros termos que é interessante a gente aprender. Comensalismo. Um parasita é comensal. O que significa isso, gente? É a associação harmônica entre duas espécies, na qual uma obtém vantagem sem prejuízo ao outro hospedeiro. Por exemplo, Entamoeba coli vivendo no intestino grosso humano. Quando a gente fala de parasitas comensais, significa o quê? Que tem um parasita dentro do corpo do hospedeiro e esse parasita obtém vantagens, os nutrientes, ele adquire os nutrientes, porém não causa prejuízo, no nosso caso, doença. A Entamoeba coli, a gente vai estudar sobre ela, ela é comensal, ela vive dentro do corpo do hospedeiro, usa os nutrientes do hospedeiro, mas não tem sinais, não tem sintomas, paciente assintomático, não tem problema nenhum. Alguns médicos, até quando ele vem com os pacientes têm Entamoeba coli, eles nem tratam, porque não tem prejuízo nenhum à saúde. Então, esse tipo de parasitismo é um comensalismo. Não tem prejuízo para o hospedeiro. E tem também a simbiose. Simbiose, a gente já trabalhou com ela em microbiologia. É a associação entre os seres vivos, na qual a única troca de vantagens, a nível tal que esses seres são incapazes de viver isoladamente. Nesse tipo de associação, as espécies realizam funções complementares e indispensáveis à vida de cada um. Então, isso significa o quê? São duas espécies de seres vivos que elas são incapazes de viver isoladamente. Que exemplo que nós temos, pessoal? Vou desenhar aqui, ó. Nós temos bactéria. Vou desenhar aqui. Que bactéria ridícula, né, galera? Mas é o que a gente tem para hoje. A bactéria, o material genético, parece mais um espermatozoide, mas vocês estão entendendo. A bactéria, gente, nós temos bactérias no nosso intestino. Ele é cheio de bactéria. Cheio de bactéria. Por quê? Porque ajuda a degradar o alimento, a captar nutrientes e etc. Nós conseguimos sobreviver sem bactérias no nosso intestino? Não, porque as bactérias também estão relacionadas, aí a gente já volta lá para a bioquímica, da conversão de bilirrubina, de biliverdina e etc, para degradação de gordura no nosso corpo, no fígado. Então, as bactérias no nosso intestino são essenciais. A gente consegue viver sem elas? Não, nós precisamos de bactérias. Elas nos ajudam a sobreviver. Então, elas conosco vivem em simbiose. Vivem os dois juntos e os dois se ajuntam. Ok, pessoal? Então, vamos para os tipos de parasitas. Nós temos os parasitas estenofênicos. O que significa isso? É o parasita que parasita espécies de vertebrados muito próximos. Por exemplo,
Algumas espécies de plasmódio só parasitam primatas, outras só aves e etc. Isso significa, gente, que eu tenho da mesma família de parasita, mas que parasitam espécies diferentes. Nós temos os parasitas Eurixeno, que é o parasita, ele parasita espécies de vertebrados muito diferentes. Por exemplo, o Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose, ele parasita todos os mamíferos e até aves. A gente concorda que aves é muito diferente de um felino, de um gato ou de um ser humano, mas o toxoplasma ele consegue parasitar esses tipos de vertebrados diferentes. Nós temos também um parasito facultativo, que significa o quê? Ele pode viver parasitando ou não um hospedeiro, que é o que a gente chama de parasita de vida livre. Por exemplo, as larvas de mosca podem desenvolver-se em feridas necrosadas ou em matéria orgânica e esterco em decomposição. Significa que ele precisa de um hospedeiro? Ele precisa estar numa ferida necrosada para se desenvolver? Não, ele também pode se desenvolver em matéria orgânica em decomposição, que não tem nada a ver com hospedeiro. Esse é o parasito facultativo. Ele escolhe se vai parasitar ou não. Nós temos o parasito heterogenético, que ele apresenta alternância de gerações. Exemplo, plasmódio, ciclo assexuado em mamífero e ciclo sexuado no mosquito. Gente, esse parasita heterogenético, ele apresenta várias formas evolutivas. A gente lembra genética e evolução, ok? Vamos fazer esse tipo de associação. Nós temos o parasita heteroxênico, é o que possui um hospedeiro definitivo e intermediário. Exemplo, Trypanosoma cruzi, Schistosoma mansoni. O que isso significa, pessoal? Que eu preciso de um hospedeiro definitivo, que no caso vai ser o homem, no caso do Trypanosoma cruzi, e um hospedeiro intermediário, significa que eu preciso obrigatoriamente de outro tipo de hospedeiro para completar os ciclos de vida desse parasita. Sem esse hospedeiro intermediário, a gente não tem a parasitose. Então, por exemplo, Trypanosoma cruzi, nós humanos somos o hospedeiro definitivo. Mas se eu não tiver o triatomídeo, que é o barbeiro, o vetor dele, para completar o ciclo evolutivo, que é o hospedeiro intermediário, aí a gente não tem uma parasitose. Então, os parasitas heteroxênicos, eles precisam obrigatoriamente de 2 hospedeiros para completar o ciclo biológico dele. Já os parasitas monoxênicos, ele possui apenas o hospedeiro definitivo, ou seja, ele completa o ciclo biológico dele só no hospedeiro definitivo. Por exemplo, enteróbios vermiculares, que a gente conhece como oxyúrios, e também ascaris lumbricoides, que a gente conhece como a lombriga. Eles não têm um hospedeiro intermediário, é só o definitivo, que é o ser humano. O jeito que ele completa o ciclo biológico é de outra forma. Para ficar mais fácil para a gente entender, a gente tem aqui um ciclo biológico monoxênico. O que acontece? Diáscaris, exemplo de Ascaris. Nós, seres humanos, ingerimos o ovo larvado vai para o nosso estômago, lá a larva solta, vai para o nosso pulmão, do pulmão ela começa a fazer as formas evolutivas, nós deglutimos ela de volta, que cai no intestino ela vira larva grande, adulta, fêmea, macho, eles fazem a cópula, botam os ovos caem na terra, os ovos embrionados, com oxigênio, nutrientes da terra, eles ficam embrionados, se desenvolvem, nós comemos alimentos contaminados e o ciclo continua. Eu precisei de algum mosquito, de algum mamífero, de alguma ave, de algum primata para completar esse ciclo biológico? Não precisei. O Ascaris desenvolve um ciclo biológico sozinho dentro do corpo humano. Então, ele é um ciclo biológico monoxênico. Ele só precisa de um tipo de hospedeiro para completar o ciclo biológico. Bem tranquilo. E para exemplificar melhor o ciclo biológico heteroxênico, precisa mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. E aí a gente já precisa de um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. No caso aqui, a gente trouxe o quê? Tênia. Lembra a tênia que causa teníase? Ou cisticerco que causa cisticercose? Ele precisa o quê?
humano. O humano come ovos contendo a oncosfera, lá da carne de porco cru, ou da carne de gado cru ou mal passada. Ele come essa oncosfera, rompe no estômago, vai para o intestino, desenvolve em larvas adultas que vão liberar os ovos vão para o solo, o porco ou gado come esses ovos contaminados, elas vão se desenvolver na musculatura dele, como a oncosfera, cisticercose, e a gente come, pode desenvolver a doença. Claro que para esse tipo de parasita nós temos dois tipos de doença, que é a cisticercose, causada pelo cisticerco, e tem também a teníase, causada pelo verme adulto. Mas isso a gente vai destrinchar mais para frente. É só para dar um exemplo para vocês de que para esse tipo de parasita nós precisamos de hospedeiro intermediário para completar o ciclo de vida. Nesse caso, o boi e o porco, ou seja, um bovino e um suíno, e o hospedeiro definitivo, que é o ser humano, para completar também o ciclo de vida. Quando eu tenho dois tipos de hospedeiro para um parasita, aí eu falo que esse parasita é um heteroxênico, ou seja, o ciclo biológico necessita de dois hospedeiros. Agora que nós já vimos os tipos de ciclos biológicos, algumas bases, alguns termos interessantes para a gente estudar parasitologia, o que é a doença parasitária, galera? A doença parasitária é uma doença que se manifesta clinicamente sendo resultante de uma infecção parasitária. E aí, o que acontece? Eu só tenho doença parasitária quando eu estou infeccionada com esse parasita e manifesto sinais clinicamente, ou seja, eu demonstro sinais e sintomas dessa infecção parasitária. Professora, então aquele exemplo que a senhora deu lá de Entamoeba coli, que é um parasita comensal, ele causa uma doença parasitária? Não, você fica infectada, porém não tem sintomas. É comensal, não prejudica o seu hospedeiro. A gente só tem doença parasitária quando nós temos manifestação clínica, ok, pessoal? E o que é essa infecção parasitária? Infecção parasitária é a penetração do parasita ou o alojamento e a proliferação dentro de um organismo. Ou seja, como esse parasita entra dentro desse organismo. Aí eu tenho a infecção. E quais são os tipos de penetração nesse caso? Nós temos a penetração dependente de vetores. Ou seja, eu preciso normalmente de um artrópode para transmitir esse agente infeccioso de um vertebrado a outro. Que exemplo vocês poderiam pensar aí agora de um vetor? Se a gente pensar na malária, a malária, que é o plasmódio, ela precisa de um vetor. Esse vetor é um mosquito, que a gente conhece como o mosquito palha, que é o Anopheles, o Anopheles, no caso. Esse vetor, ele vai picar uma pessoa com malária e vai transmitir para outra pessoa, e para outra pessoa, e para outra pessoa. Então, depende de vetor. Cuspe, saliva, secreção espermática, secreção vaginal, transmite a malária? Não. Eu preciso obrigatoriamente do vetor. Se eu não tiver vetor, eu não tenho malária, ok? Claro que também a gente tem outros tipos de parasitas que também se aplicam. Nós temos também uma penetração oral. O que isso acontece, pessoal? Quando nós ingerimos pela cavidade oral esse parasita. E aí pode ser mão contaminada, unha contaminada, alimento contaminado, poeira vem na nossa cavidade oral e aí se contamina. E temos também a penetração cutânea, que esse parasita penetra a nossa pele para poder parasitar o nosso corpo. Então, são esses tipos de penetração que nós temos. Outros termos que nós devemos entender, gente. Suscetibilidade. Essa pessoa foi suscetível a um tipo de parasitologia, que é a ausência efetiva contra um determinado patógeno. Ou seja, o meu corpo não tem uma defesa legal, ou seja, eu sou suscetível a esse patógeno. Virulência. O que é virulência? Severidade e rapidez de um agente infeccioso provocar lesões no hospedeiro. Por exemplo, a entamoeba histolítica pode provocar lesões severas rapidamente. Então, a virulência é a rapidez e o grau de severidade que causa esse parasita. Resistência.
A resistência, pessoal, é quando o sistema imune do hospedeiro consegue impedir a invasão ou a proliferação e proteger também o hospedeiro contra os produtos tóxicos desse agente. A gente tem uma resistência a ele. É uma pessoa imunizada? Não, não é uma pessoa imunizada. É quando a gente tem um sistema imunológico tão competente que, mesmo que a gente se contamina, ele consegue eliminar sem sinais e sintomas. A imunidade é a resistência. Aí nós temos imunidade, é a resistência associada aos anticorpos. Então, além de ter um sistema imunológico muito competente, eu tenho anticorpos que me defendem contra essa ação. Um exemplo, pessoal, toxoplasmose. Quando nós nos contaminamos uma vez, nós somos expostos à Toxoplasma gondii uma vez, nós adquirimos anticorpos. Então, e às vezes o nosso sistema imunológico é tão competente que nós não temos sintomas. Então, eu tenho uma associação de resistência com imunidade. E zoonose é uma infecção parasitária que circula entre animais. Um exemplo é leishmaniose ou calazar. Tem entre os animais e tem também entre os humanos. Agora, galera, se nós vamos falar de epidemiologia da parasitose, nós temos a teoria do iceberg, ou o aspecto do iceberg. O que significa? Bom, o iceberg a gente só vê só a pontinha no oceano e lá no fundo tem aquela montanha de gelo, lá profundo. É uma montanha flutuante de gelo. A gente, quando fala em iceberg, lembra muito de Titanic, né? Que não se afastou, bateu, afundou, matou milhares de pessoas, centenas de pessoas. Então, o aspecto iceberg, ele mostra o que nós vemos, o que nós sabemos. A pontinha do iceberg é o que nós conhecemos da doença parasitária. É os relatos que nós temos, as condições clínicas que nós sabemos. O mar aqui, gente, é o horizonte clínico. Ele é o que delimita o que nós sabemos do que nós não sabemos. E aí vem toda a montanha coberta por água do iceberg. Submersa, no caso. Nós temos casos assintomáticos, são pacientes que são parasitados, porém não têm sintomas, então não sabe se são parasitados. Nós temos os casos sintomáticos que não procuram o serviço de saúde. Eu tenho certeza que eu estou com algum parasita dentro do meu corpo, mas não procuro o sistema de saúde. Nós temos os casos que procuram o sistema de saúde, mas não são diagnosticados. Aquelas pessoas que vão atrás de ajuda, mas não conseguem ter um diagnóstico fechado. E nós temos os casos que estão diagnosticados, mas não são registrados ou informados. Então, para a gente ver que a parasitologia, embora ela está ali ativa no Sistema Único de Saúde, Sistema Privado de Saúde, mas simplesmente nós temos poucos casos conhecidos. A população ainda não entendeu que a gente pode procurar sim um atendimento e nós devemos ter também o quê? Profissionais de saúde que entendem, são capacitados para lidar com esses casos clínicos de parasitoses, pessoal. E para começar, gente, nosso conteúdo, nós vamos estar iniciando com os parasitas do reino protozoa, ou seja, os protozoários. Tá bom? Nós vamos começar a estudar parasitologia por eles. Bom, é constituído de cerca de 60 mil espécies conhecidas, 50% são fósseis e o restante vivem até hoje. Isso significa que existem parasitas protozoários no mundo aí, que é desde a época fóssil, muito antigos. E desde aproximadamente 10 mil espécies, são parasitas dos mais variados tipos de animais e apenas algumas dezenas de espécies infectam o homem. Então vamos pensar assim, nós temos milhares, centenas de espécies de protozoários conhecidos, alguns são muito antigos, 10 mil que infectam animais, mas somente algumas dezenas são de interesse médico para nós humanos. Quais são essas famílias? Nós temos Sarcomastigofora, apicomplexas, Xylofora, Microspora, Labrintomofora, Acestopora e Mixospora. Essas famílias aqui infectam humana. Quais são as famílias de interesse clínico para a gente, pessoal? Essas 4 primeiras aqui. Essas 4 aqui a gente vai tentar aprofundar bastante durante esse semestre. E aqui eu trouxe para a gente um exemplo de parasitas. Leishmania, SP, Trypanosoma,
tricomonas vaginalis, giardias intestinales. Para quê? Para mostrar que os protozoários eles são unicelulares, ou seja, eles só são feitos de uma célula. Não tem um protozoário pluricelular, já é outro tipo de parasita que nós vamos estudar também. E o tipo de reprodução que eles fazem, gente, é uma reprodução assexuada e reprodução sexuada. Eles podem se reproduzir por opção binária ou eles podem depender de outros gametas masculinos, gametas femininos para fazer reprodução. Quando nós formos estudar detalhadamente cada um, aí nós vamos ver qual é o tipo de reprodução que se aplica a esse tipo de protozoário, beleza? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem curtinho, só para a gente fazer mesmo uma introdução. Mas eu preciso que vocês façam a leitura do livro. Então, vocês vão ler o livro em que parte? O capítulo 1, 2, 3 e 4 vão falar mais sobre esse assunto que nós discutimos hoje. Para chegar na próxima aula, você já estiver tudo na ponta da língua. Eu espero que vocês estudem e depois nós nos encontramos na aula presencial. Bons estudos para vocês, galera. Tchauzinho.